Olá, pessoal. Então, a nossa aula de hoje será sobre a questão do tema que se volta para o papel da pesquisa e ação docente. Então, dentro do nosso componente curricular Prática e Pesquisa em Educação, nós vamos estar estudando sobre o papel da pesquisa e ação docente. Daí temos o seguinte: ainda que se admita a importância da pesquisa para a atuação docente, que deveriam ser multicultural, existe ainda muitas dificuldades. Pesquisar é uma forma de encontrar respostas para as várias perguntas, como investigar, indagar, conhecer outras realidades, formando várias e novas ideias. É através disso que podemos dizer o quanto é importante a pesquisa para o desempenho do professor em sala de aula, pois o professor pesquisador deve estar sempre buscando novos conhecimentos para se tornar um docente inovador e criativo. A pesquisa deve ser considerada fundamental, pois o professor tem um papel de instruir e formar alunos mais reflexivos, com autonomia, possibilitando uma compreensão de mundo. E claro que esta compreensão de mundo, ela deve ser de maneira mais significativa, de maneira mais dinâmica, sobretudo criativa. O professor, ele tem que colocar na sua ação docente metodologias que possibilite o ato de pesquisar de maneira que o aluno se torne mais investigativo, mais indagador, né? E que também o professor coloque em sua prática docente justamente a prática de estar pesquisando constantemente para melhor desempenhar a sua função e encontrar respostas para as problemáticas que envolvem a ação docente. Assim, o mundo está cada vez mais competitivo e na área pedagógica não é diferente. Assim como nas outras áreas profissionais, as pessoas precisam encontrar seu espaço, buscar ser diferente para se destacar. Apesar do cenário social do país contribuir para que dar aula, ou seja, para que o ato de dar aula se torne cada vez mais complexo e as leis tirarem a autoridade dos professores, não permitindo que os mesmos disciplinem os alunos com eficiência. A tecnologia apurada deste mesmo mundo competitivo ajuda na formação dos professores. Um conhecimento que antes ficava distante do outro lado do mundo, hoje pode ser alcançado em segundos. Como bem se coloca aqui, o cenário, apesar do cenário social do país contribuir para que dar aula se torne cada vez mais complexos e as leis tirarem a autoridade dos professores, não permitindo que os mesmos disciplinem os alunos com eficiência, apesar de tudo isso, é importante que a gente perceba a tecnologia como algo que torna a questão do crescimento da ação humana ser competitivo, o mundo, de modo geral, ser competitivo. Mas, apesar de tudo isso, a gente pode estar percebendo que a tecnologia contribui muito para a ação docente ser mais reflexiva, ser mais enriquecida, porque o conhecimento, como antes era algo que meio limitado para se adquirir, algo bem mais difícil, hoje, com as ferramentas tecnológicas, alcança-se informações em segundos, Algo que está no outro lado do mundo torna-se bem acessível a nós, justamente por essa ferramenta nos auxiliar, e auxilia de forma bem positiva a ação docente, se assim ser bem utilizada. Os professores podem alcançar conhecimentos, como bem colocado em segundo, às vezes sem nem sair de casa. No entanto, embora seja claramente visível que o mundo está voando e as pessoas precisam estar no mesmo ritmo, há pessoas paradas. Muitos professores que pararam no tempo, que acham que o que aprenderam há décadas atrás é suficiente para o resto da vida.
e não se atualizam. Muitas vezes os alunos destes professores estão passos à frente e, consequentemente, ficam desmotivados a irem para a aula por participarem de uma aula no qual o professor utiliza de métodos e didáticas antigas. Portanto, é necessário que os professores se utilizem, na verdade, da tecnologia disponível para alcançarem sucesso na carreira, pois o mundo está cada vez mais competitivo e não dá espaço para as pessoas somente caminharem. É necessário correr na mesma velocidade da tecnologia. Por isso, o professor precisa colocar em sua ação docente metodologias que possam tornar suas aulas mais atraentes, que os alunos gostem de participar dessa aula e o professor tenha também o domínio de como utilizar as ferramentas tecnológicas em seu benefício, em benefício do seu alunado, estimulando os alunos a fazerem pesquisas e o próprio professor ser um exímio pesquisador. Busque, cada vez mais estar se informando. E as ferramentas tecnológicas auxiliam perfeitamente o professor, se assim o mesmo souber utilizar esse meio tecnológico para se beneficiar e saber fazer o bom uso do mesmo, para que possa estar pesquisando e se informando para poder desenvolver um ensino-aprendizagem bem mais significativo e atual. Existe um consenso entre os especialistas da área de educação de que a pesquisa é um elemento essencial na formação do docente. E nos últimos anos vem sendo defendida a ideia de que ela deve ser parte integrante do trabalho do professor, ou seja, de que ele deve se envolver em projetos de pesquisação nas escolas ou sala de aula. No entanto, muitas questões vêm sendo formuladas quanto à forma de inserção da pesquisa na formação e na prática docente. Assim, pergunta-se como vem se processando a articulação entre o ensino e pesquisa nas universidades e qual sua contribuição para a melhoria dos cursos de graduação. De que professor e de que pesquisa se está tratando quando se fala em professor pesquisador? Que condições tem o professor que atua nas escolas para fazer pesquisas? Que pesquisas vêm sendo produzidas? A obra busca dar subsídios para superar tanto uma visão romântica quanto uma visão crítica amarga sobre o potencial da pesquisa na formação e na prática docente. Então, o professor da atualidade, ele precisa estar fazendo essas reflexões. O processo educacional, o sistema educacional, ele precisa também possibilitar ao professor com ferramentas tecnológicas para que os mesmos possam se estar atualizando constantemente, buscando ser, de fato, um professor pesquisador, que o mesmo tenha condições de ser tal professor. A falta de integração entre pesquisa e ensino é causada pelo ambiente acadêmico nas universidades. Segundo Luciola Santos, a maior parte de pesquisa na universidade não ocorre na graduação, e sim na pós-graduação ou no mestrado. Embora tenha bolsas para iniciação científica, a pesquisa não se desenvolve de maneira eficaz na graduação. Então, assim, a pesquisa ela tem que ser estimulada desde a questão de quando o professor está em sua graduação. Não deveria ser aprofundada só na questão da pós-graduação ou no mestrado. Também na graduação, as universidades e as faculdades já deveriam estar trabalhando o acadêmico, no caso, o professor em formação, a buscar ser o pesquisador, a buscar, através da pesquisa, resolver diversas problemáticas que envolvem a sua ação docente. O trabalho do professor dentro da universidade deve ser mais atualizado, o que acaba aumentando a produção do conhecimento dos alunos. A pesquisa realizada por docentes é muito importante, segundo diferentes autores. O professor deve ser o pesquisador, identificando problemas no ensino,
podendo assim encontrar uma maneira de resolver ou mudando até mesmo a sua maneira de lecionar. Pesquisas apontam que o docente deve trabalhar como agente de mudanças voltado para o compromisso com a educação mais progressiva, de modo que consiga entender e observar o que os alunos fazem dentro da sala de aula. É necessário ser superado a barreira entre ensino e pesquisa dentro das universidades. No campo onde os professores são formados, deve ser trabalhado e pensado em como resolver os problemas relacionados entre pesquisa e ensino. O desenvolvimento de um profissional com atitude de investigador no meio ao qual é docente é mister. No período ao qual está dentro da universidade, o profissional deve desenvolver uma ajuda do professor, uma maneira mais enxuta de como compartilhar o ensino e a pesquisa para a sua formação. Então, o professor não pode continuar com práticas tradicionais, com práticas antigas na sua forma de lecionar. Ele precisa inovar e essa inovação depende muito do compromisso que o professor tem para com a pesquisa. Não só com relação à sua formação, mas no sentido também de estar estimulando o seu aluno a pesquisar. E a formação do professor, desde a graduação, também já deve estar fornecendo subsídios, meios para que o professor goste, né, de pesquisar, se interesse por pesquisas, as quais irão dar subsídios na resolução de problemas que envolvem a sua ação docente. A prática da pesquisa não é levada em conta por professores formadores de futuros docentes. O papel da pesquisa no ensino não é nem lembrado por eles. Com a ausência deste fator, foi proposta uma investigação para esse tema, né? Então, é muito discutido por teóricos que o professor, de fato, né, se volte para essa questão de dar importância ao ato de pesquisar, tanto com relação à sua ação, como também com relação ao sentido de estar motivando o seu alunado a pesquisar. Por meio de entrevista e questionamento feito aos professores, foi visto que a maioria dos professores não trabalham de maneira investigativa. Podem existir professores que desenvolvem um excelente trabalho, incluindo ou não a pesquisa. Então, assim, os teóricos, eles fizeram um estudo, né, entrevista com vários professores e estão, né, também buscando saber como é que o professor está lidando com essa questão da pesquisa em sala de aula, porque isso é de fundamental importância que o professor esteja estimulando o seu alunado a pesquisar. Então, a dinâmica usada pelos professores dentro da sala de aula está próxima de uma pesquisa, mas é muito importante ir além e além, buscando diferentes soluções para contribuir dentro da sala de aula. Isto será concreto somente se o professor pesquisar e refletir sobre a situação pela qual ele passa em seu trabalho. Indo mais além, esta flexibilidade no controle das atividades de pesquisa pelo professor deve ser feito pelo seu meio formante, ou seja, a universidade. Então, a universidade, também podemos colocar aqui a faculdade, ela deve propiciar momentos aos quais os professores possam estar refletindo, buscando ser investigativo e dar automaticamente mais importância a essa prática de pesquisar na ação docente, para que os nossos futuros alunos também possam ser futuros pesquisadores. E aqueles professores, né, que já estão em sala de aula possam estar adotando práticas para que o seu alunado, que já está ali em sala de aula, sejam cada vez mais pesquisadores. Eu digo futuros também, porque às vezes tem professores que buscam essa área, né, de pedagogia, no caso aqui, mas que futuramente vão estar também em sala de aula.
Então, um forte abraço e espero ter contribuído